Adriano, eu já estou estudando essa engenharia do universo, estou assistindo tuas lives, eu já busquei a obra, você já me deu, mas parece que não tem mudança. O que será que está acontecendo? Será que ela não funciona comigo? Será? Olá a todos, sejam bem-vindos. Que hoje seja um dia lindo, maravilhoso, de muita luz, de muita paz, de muito amor. Olá pessoal da Rádio Independência FM 87,9, vocês são maravilhosos. Olá pessoal da internet, que bom tê-los aqui, né? Vocês são lindos demais. Bom dia. Hoje nós temos os tratamentos, né? Com a Sônia. Hoje é a Sônia Rosmes, né? Tenho feito tanta confusão. Ai, TDAH. E depois as cirurgias espirituais, né? Tá bom? Tá? Quem quiser participar é só acompanhar os nossos grupos, tá? Dá um passinho aí, procura o grupo, entra nele, e no final dá tudo certo, tá bom? Pessoal, tem um inimigo, olha o inimigo silencioso, que tem derrubado mais jornadas de transformação, né, de alinhamento do que qualquer outro. E não é a dúvida, tá? Também não é o medo, não é a dificuldade. Não, Adriano, então o que que é? Oh, é a pressa, sabe? Sabe aquela sensação de que no momento em que a compreensão chega, já está tudo certo, a obra já está pronta dentro da gente, sabe? Então, a pessoa ouve uma verdade nova, como essa, por exemplo, que nós estamos trazendo, entende o mecanismo e sente que aquele estalo interno de clareza, né, já é o fim da linha. Não, isso é só o primeiro passo. Entende? Ela já fala assim: pronto, agora sim, agora consegui, mudei. Não, não é assim, tá? Isso aqui é o primeiro passo. Nós estamos num processo de, vamos dizer assim, de transição, sabe? Você viveu de uma forma, de um jeito, criou aquela realidade, né? Que foi muito boa, que te trouxe até aqui, que te ensinou muito. Mas aquela realidade é como se fosse uma roupa ali que encolheu. Não vou falar que você engordou, não. Mas que encolheu, que já não te cabe mais. Entende? Porque quando você entende uma coisa, mas ainda não colocou em prática ali no dia a dia, você vai pensar assim: nossa, mas espera aí, minha vida continua igual? Isso aí é uma mentira. E aí chega a frustração, né? E então você desiste achando que aquilo ali não funciona. Mas a ideia, ela nunca foi testada, porque você só entendeu, mas você não praticou. Compreender não é mudar. Eu tenho dito isso, gente. Não é o saber, são os pequenos atos repetidos todos os dias. Quando você compreende o que é que tem que ser feito, você recebeu apenas a chave. Por exemplo, quando a gente concluiu essa obra, né, colocou no papel da engenharia do universo, que está disponível para quem quiser, só nos pedir, né? Só que ela não é compartilhada, nada disso, é só individualmente. Quando a gente terminou, isso muda alguma coisa na minha vida? Não, através disso eu tenho uma possibilidade de mudar, né? Da mesma forma que se você pegar um evangelho, as coisas que Jesus falou, um livro dos espíritos, né? São coisas, uma obra budista maravilhosa, um livro, uma obra O Poder do Agora, O Poder do Subconsciente. Então, você pega obras como essa, elas não vão te mudar, elas vão te dar um mapa, como se fosse assim, naquela época, um mapa ali, você pega, fala, vou por aqui, vou por ali. Hoje tem o GPS, né? O Waze, entende? A chave, ela não entra e gira na fechadura sozinha, não, só no desenho animado. Entende? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Observa. O que realmente precisa acontecer
depois que o conhecimento chega. É isso que você tem que ver. Primeira coisa, essa compreensão ela tem que ser assentada. E aí leva um tempo. Por quê? Porque a tua mente vai virando uma bagunça. É pensamento brigando com pensamento, é crença sendo desconstruída e não querendo sair dali, e vai virando aquele balaio de garfo. Entende? Então eu ouço a verdade. E essa verdade é como se fosse uma pedra jogada num lago. A superfície, ela se move na hora, né? Assim, você joga uma pedra no lago, por cima já move tudo, faz aquelas ondas, né? Só que a pedra demora a chegar no fundo, sabe? Então a verdade, ela precisa descer da cabeça para a transformação profunda, camada por camada. E cada camada tem seu ritmo, tem seu tempo, tem seu período de maturação. Depois, existe uma negociação ainda mais delicada. Mais ainda, Adriano? Sim. O alinhamento entre a mente que decide e a mente que executa. Porque ali vai haver ainda aqueles traços da sua crença antiga. Entende? Gente, há 2000 anos atrás, não foram 2 dias, Jesus veio e trouxe coisas incríveis para a gente viver bem, viver em paz, nos amarmos. 2000 anos, até hoje nós não assimilamos, porque é um tempo, gente. E que são 2000 anos para seres imortais, eternos? Né? Então, uma parte de você ouviu aquelas verdades, aquela novidade. Na época de Jesus era a boa nova. E aplaudiu, gostou, vibrou, porque na verdade é o Espírito sabendo que ali é o caminho. Mas tem aquela outra parte, né? Sempre falo, tem um anjinho de um lado e um demônio do outro, falando ali na nossa cabeça. Então tem a outra parte, aquela que é o piloto automático, aquela que governa ali o automático, sabe? Que guarda aquelas crenças, aquelas certezas antigas, que opera 24 horas sem pedir licença. Ontem nós treinamos muito isso na nossa reunião do Portal da Plenitude, né, pessoal? Que gostoso que foi aquela hipnose de ontem. Meu Deus do céu, que delícia. Entende, gente? Então tem essa parte ainda. Essa parte, ela até estava ali na sala a hora que a notícia chegou, mas só que ela tapou os ouvidos. Ela não quis ouvir. Então ela continua rodando aquele velho programa. E vai continuar. Até receber por repetição a nova instrução. Então, como eu sempre tenho dito, não é o saber, o conhecimento é somente a chave, mas ele não faz nada, tá? Ele não faz nada. O que acontece são as pequenas repetições diárias. Essas vão fazer a transformação. Então, enquanto não converger as duas ali, você vai viver aquele vai e vem conhecido. De manhã eu decido, à tarde eu já volto ao piloto automático. Isso não tem nada errado, não é falsidade. Isso é a obra em andamento, é natural, é o momento de transição. Hoje eu estou bem, amanhã já estou do mesmo jeito. Hoje meus pensamentos estão bons, amanhã já não estão. É natural, você está num processo de adaptação. Entende? Regulei, desregulei, regulei, desregulei. Entende? Porque a partir daí, né? A partir daí, e somente a partir daí, chega a etapa mais longa de todas. Qual que é? Os hábitos. Porque no final das contas, não é aquilo que você entende que vai mudar o seu painel. É aquilo que você repete. Vamos pegar uma... Você nunca pegou num computador
ou alguma coisa que você tem dificuldade aí na internet. E aí você faz um curso. Um dia inteirinho fazendo aquele curso. Quando você pega o computador para fazer aquilo lá, você não sabe. E você acha que aquele curso não valeu nada, não adiantou nada, que você não aprende. Ah, eu sou muito burro, isso não é para mim, não é assim que acontece com você. Eu vejo isso dentro do portal, que não tem jeito de ser mais simples de acessar. E as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque eu vou e explico. Ela entende. Nossa, agora deu certo. Só que ela não entra mais, ela vai entrar na outra semana. Já esqueceu. Agora, se eu entro, nossa, agora ficou fácil. Sai, entro de novo. Sai, entro de novo. Vou, faço isso hoje, faço isso amanhã. E depois eu nunca mais esqueço. Por quê? Eu habituei. O hábito é a verdadeira escritura da realidade. É ele que vai registrar dia após dia quem você está se tornando. Entende? Então você pode compreender tudo sobre a criação, tudo sobre a vibração, sobre as escolhas, tudo. Mas se o hábito de reclamar ainda continua, se o hábito de revidar ainda continua, se o ato de se vitimizar ainda continua, o painel registra os hábitos e não as suas intenções, ou seja, você está do mesmo jeito. Só que do mesmo jeito com conhecimento. O que não vai adiantar absolutamente nada se não tiver ação. Só que, se você começa dia após dia, um pouquinho só, isso vai se tornando um hábito. Mas o hábito não vai te mudar com um estalo, com um pirlim-pim-pim. Ele não vai mudar a sua vida num pirlim-pim-pim. Ele vai mudar com paciência, com constância, com aquela repetição pequenininha e muitas vezes anônima que ninguém vai perceber. Mas você vai. Você vai perceber essa mudança. E é o que importa. E é o que importa. É nesse período que também vão acontecer altos e baixos. E é aqui que quase todo mundo desiste. Quantas pessoas já passaram por esse nosso trabalho? E vai lá em cima, e quando volta embaixo, que é a oportunidade dele alavancar, ele desiste. Muitos. Mas está tudo bem, um dia isso vai servir para eles. É óbvio, né? Sabe por quê? Porque a queda, gente, ela vem disfarçada de um veredito. Um dia ruim, uma reação antiga que escapou, uma semana em que tudo pareceu voltar ao que era. Então o que acontece? A mente está sempre pronta para tirar uma conclusão e ela vai gritar, viu? Você não mudou, foi nada. Continua sendo o mesmo cara. Volta, vamos viver a vida. Gente, você acha que isso aí não acontece comigo? Ou você acha que acontece isso comigo quase todos os dias? Quase todos os dias. Porque faz parte dessa adaptação ao novo ser que eu quero me tornar. Entende? Ao novo jeito de viver. Então, quando acontece isso, né, que a gente sofre a queda e sempre vai acontecer, porque faz parte da nossa adaptação, então naquele exato instante acontece a verdadeira escolha da jornada. Quando você cai, quando alguma coisa dá errado, é a parte mais importante da sua jornada. Sabe? Mais importante da sua jornada. Não a escolha grandiosa do começo, mas a escolha pequenininha do meio. Sabe de qual? Alguém sabe? Levantar e seguir. Retornar a ou, né? Levantar e seguir ou retornar àquela frequência que já era conhecida, aquela velha, os velhos hábitos, as velhas atitudes de sempre. Sabe?
Faz sentido, pessoal? Você sempre vai ter uma escolha. Levanto e sigo em frente, sacudo a poeira, né? Aquela música, aquilo é essa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aqui. Você tem essa oportunidade, essa opção, ou voltar à mesma frequência, onde a mente domina, onde você chama, eu sou assim, né? Então, cada queda para você vai ser um teste. Para mim, é um teste diário. E cada vez que você levanta, agora que vai, presta atenção nisso. Pessoal da rádio, presta atenção. Cada vez que você se levanta, a queda perde um pouco desse poder assustador que ela tem. Ou seja, você perde um pouco do medo de cair. E o dia que você perdeu o medo de cair, você não cai mais. Porque você vai descobrindo que cair não vai desfazer o teu caminho. A única coisa que faz você desfazer o caminho é você parar. Entende? Se você parar, não tem jeito. Mas se você continuar andando, não tem problema nenhum. O que é uma quedinha, né? Quanto tempo eu já vivi no chão e nem sabia? Você acha que está em pé, mas você está caído há muito tempo. Entende? Então, pessoal, vale entender por que a mente boicota tanto esse tempo. Frequência antiga, ela tem uma vantagem injusta sobre a nova, né? É uma luta ali de Davi contra Golias. Por quê? Porque ela é conhecida. Sabe? Aquele pensamento de reação, aquele negativismo, aquele medo, ele já é conhecido. E tudo que é conhecido, a tua mente vai ler como se fosse seguro, mesmo que seja uma porcaria. Mesmo quando está te machucando, te adoecendo, quando está fazendo doer. Entende? Então, nos dias de queda, a mente, ela não apresenta aquela volta como derrota. Ela apresenta como um descanso, como um realismo. Como se você tivesse voltado àquela sua versão. É uma armadilha, sabe? E uma armadilha muito inteligente, muito confortável, porque não precisa esforço nenhum. Então, uma pessoa que está se libertando do vício, ela conseguiu, um dia que ela cai, não, voltou a ser a mesma pessoa, não é assim? É uma deslizadinha de volta que a pessoa já se reconhece como era, mas ela já fez uma evolução muito grande, não para não. Entende? Não permita, não. Não fique brigando com você mesmo. Comece a tratar essa queda com vamos dizer assim, com frieza. Caí hoje. Um dia fora do trilho novo não vai apagar ele, não. Você só adiou um pouco dessa caminhada, um pouco dessa camadinha que você está criando. E no dia seguinte, a tua obra vai continuar onde parou. Você não assinou sentença nenhuma, não. Então, fica esperto com essa parte, porque essa é a parte que mais derruba. Essa é a parte que mais prejudica a caminhada, a evolução. Essa é a parte que mais atrapalha você chegar onde você está querendo chegar. Entende? E tem um detalhe muito precioso sobre esses altos e baixos que quase nenhum de nós percebe. Sabe qual que é? Oscilação também é progresso. Opa! Agora mudou o jogo, né, pessoal? Quem observa de perto nota que cada queda volta um pouco mais rápido, dura um pouco menos, dói um pouco diferente. Ou seja, cada vez que eu caio, eu consigo levantar mais rápido, porque eu já estou conhecendo um pouco do caminho. Isso é evolução.
Evolução não, que isso não existe. Isso já vamos dizer assim, vamos pôr evolução mesmo, mas não é. Não existe evolução. Isso é aprender a viver da forma com que eu quero. Essa é melhor, né? Então a reação antiga, que antes já governava uma semana inteira, agora ela te governa uma tarde. A culpa, que antes durava dias, agora ela é reconhecida em minutos. Gente, isso não é pouco não, isso é muito. Isso quando eu estou falando aqui, eu estou falando mais para mim do que para vocês. Porque muitas vezes acontece comigo e às vezes eu começo a buscar essa culpa, igual eu buscava antes. Mas aí em minutos eu já consigo me libertar. Por quê? Porque o meu painel, porque o seu painel já começou a mudar. É em câmera lenta? É, mas está mudando. Ele já está registrando camada por camada dessa nova escritura, dessa nova forma de viver. Então quem aprende a medir assim, não vai confundir mais lentidão com fracasso. Não, eu fui mal ontem, mas eu não fracassei. Hoje eu já estou bem, graças a Deus, já estou conseguindo me compreender, já estou conseguindo aceitar, já estou conseguindo até entender que eu vou errar, sem cobrança, tá tudo bem. Existe um combustível para que essa continuidade funcione cada vez mais, que a gente usa muito pouco. Talvez porque ele pareça pequeno demais. E eu vou te passar. Você quer saber essa dica agora? Comece a enxergar o valor das microdecisões. O que são microdecisões? São decisões pequenininhas, sabe? Não estou falando de grandes mudanças, não. Eu estou falando de coisas quase invisíveis. Por exemplo, você recebeu uma resposta atravessada. Antigamente você já voava, né? Já ia de voadora. Hoje você conseguiu não revidar. Sabe? Uma pessoa fez uma crítica sobre você e você não entrou na tela. Aconteceu um negócio que antigamente você reclamava e a reclamação já estava na ponta da língua e você não soltou. Você escolheu não alimentar. Gente, mas isso parece nada, não é não, isso é tudo. Isso é tudo. Isso são pequenas microdecisões. Pequena não, microdecisão já é pequena, né? Isso são microdecisões. E cada uma delas não vai terminar nela mesma. Ela abre uma linha de possibilidades que antes não existia. Perceba, você tinha uma escolha, revidar ou não revidar. Você ficou quieto, o conflito não aconteceu. A conversa que fluiu, ao invés de travar. Foi o estado interno que permaneceu limpo, ao invés de ser contaminado. Então, o efeito vai do seu universo interior, tá? Para o universo de quem está envolvido. Ou seja, a pessoa que esperava de você a guerra também encontrou a paz. E daí o conjunto inteiro, onda após onda, além daquilo que os olhos alcançam. Então, quando você toma uma microdecisão dessa, reflete no seu universo, reflete no universo da outra pessoa, reflete no universo à sua volta, reflete no universo inteiro. Entende? No universo inteiro. Não é só naquele momento, não. Em tudo. Imagina uma resposta mal dada que volta, você começa a discutir e aquilo você vai remoendo, arruma uma inimizade. Olha quantos problemas através de uma decisão. E olha quantas coisas boas não aconteceram a partir daquilo ali. Você voltou para casa. E você tem que vibrar com isso. Tá? Eu conheci uma pessoa que provou isso de um jeito que ninguém esquece. Ele vivia numa guerra aberta contra um colega de trabalho. Anos de provocações respondidas,
de azedume, de desgaste diário. Quando ele entendeu isso aqui, ele fez uma pequena escolha, pequenininha. Ele parou de revidar. Só isso. Na primeira provocação sem resposta, aquele colega já estranhou. Na segunda, ele foi mais forte, como quem testa se o botão está quebrado. E essa pessoa segurou. Uma semana depois, a provocação diária virou uma provocação ocasional, de vez em quando. Um mês depois, aquele colega que um tinha ódio do outro, procurou ele para pedir ajuda num trabalho que ele precisava fazer. E naquele momento, nasceu uma parceria que no ano seguinte se transformou numa amizade. Tudo porque ele resolveu, teve uma microdecisão de não revidar mais a provocação do outro. Entende? E o que era mais legal? Que ele viu isso acontecer. Ele percebeu em tempo real que cada escolha pequena estava mexendo em tudo à volta dele. Depois ele foi promovido, depois tudo fluiu. Tudo fluiu ali no trabalho. Por que estava amarrado? Por causa desse pequeno detalhe. Ele não era promovido, não ganhava aumento, não melhorava. A partir dessa decisão, ele mudou tudo em volta dele. Então, se você quer mudar realmente a sua vida, realmente a sua casa, a sua família, tudo à sua volta, tem que começar com pequenas decisões. A casa vai se levantar tijolinho por tijolinho. Não são grandes decisões. A partir de hoje eu sou um guru espiritual. Eu já fiz isso muitas vezes. Você quer começar grande. Só que aí a queda é maior. Dá certo uns dias com as pessoas que não te conhecem. Mas daí um pouco você vê que você está vivendo um personagem, uma mentira. Hoje eu vejo que o que eu estou entendendo é menor do que eu achei quando eu tinha começado. Só que é sólido. Não é o que você enxerga, é o que você realmente consegue fazer já. Então hoje eu já consigo micro decisões o tempo todo. E são coisas que vão me ajudando. No estar falando aqui, eu já consigo visualizar tantas coisas que essa semana aconteceram e que eu decidi pelas boas escolhas. E eu sou muito grato por isso. Porque são essas micro escolhas que vão mudando tudo ao meu redor, que vão tornando a minha vida cada vez melhor. Cada pensamento que eu escolho não alimentar de negativo, cada pensamento que eu escolho alimentar de positivo, cada palavra que eu escolho não falar, cada elogio que eu resolvo fazer, cada boa ação que eu resolvo fazer, tudo isso vai refletindo dentro do meu universo, dentro do universo das outras pessoas, dentro do universo inteiro, vai ressoando. Tá? Pensa bem sobre isso. Eu espero que isso tenha feito muito sentido para vocês. Muito. Comentem mais, tá, pessoal? Quanto mais comentar, melhor. Hoje nós temos à noite, às 19 horas, a nossa cirurgia espiritual, que começa com a live da Sônia Rosso, depois vai aí para a sala de tratamentos, tá? Para participar, entra no grupo aí do Facebook, E o site também explica tudo certinho, mas o link vai no grupo, então é necessário o grupo. Tá bom, pessoal? Quero te convidar agora para você fechar os olhos por alguns segundos, não precisa mais que isso. Respirar bem fundo e imaginar a vida que você quer. E já vai imaginando e agradecendo pelas coisas que estão acontecendo. Agora imagine o mundo que você quer viver nele, você, sua família, todo mundo, todos os seres, todas as formas de vida, todos. E agradeçamos por esse momento. Eu espero que o seu dia seja lindo, maravilhoso, protegido e guiado pela luz divina.
Beijo no teu coração. Te amo e até o próximo encontro.